E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai ter a nossa primeira prova aí, né? A P1 do terceiro bimestre. Eu selecionei aqui para vocês essas páginas, tá? Esses conteúdos e essas páginas. Iniciando aqui na 278, no máximo aí até a 303, tá? Mas tem muita página aí que a gente pula. Para eu não precisar fazer a revisão em sala de aula, né? A gente correr um pouquinho com o conteúdo em sala de aula. Vou fazer a revisão em vídeo, ok? Então espero que todos venham aí, tá? Então nesse vídeo capaz dele ficar um pouquinho longo, né? Porque eu pretendo passar por todos esses conteúdos aqui, ok? Bom, então começando aqui. Que nem tá ali no página 278 e 279, tá? São essas duas páginas aqui. E basicamente o que é importante pra gente, né? A partir aqui da civilização grega. Só um momento que eu também tô abrindo aqui no celular para eu ter duas visões. Beleza, então, gente, que é o seguinte, né? Deixei como a página 278 e 279, uma parte mais importante que pra gente, que vocês têm que dar uma atenção maior, seria a formação da civilização grega, tá? A civilização cretense e minoica e a civilização creto-micênica. Praticamente as duas páginas completas, tá? Dá uma atenção aí na formação da civilização creto-micênica, tá? Que é toda essa parte aqui, tá? Importante a gente entender que a formação da civilização greco-micênica ela é a junção, né, a interação entre a civilização minoica, que é a cretense, e a civilização micênica, tá? Então, enquanto aqui, ó, essa parte que é importante. Enquanto os minoicos se desenvolveram na ilha de Creta, a Península Balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus, certo? Todo mundo sabe que a ilha de Creta, ela tá nesse território aqui, tá? Então aqui está Creta. Vamos ver se dá pra. Ó, Creta. Tinha que ter uma outra cor para destacar ali, né? Vermelho fica meio feio. Mas Creta tá aqui, ok? E os povos indo-europeus estavam conquistando ali a Península Balcânica, que é um pouquinho afastado. Vai ser essa parte aqui, ó, onde pega Esparta, Corinto, Olímpia. Então essa parte aqui é a parte onde os indo-europeus estavam dominando ali. E a parte de cretense, né, minoica, seria aqui na ilha. Então, a civilização creto-micênica é quando a gente tem a interação, né, o contato do pessoal da península, do continente, com o pessoal da ilha, tá? Então, por isso que a civilização grega, como vocês podem ver aqui, ela se estende por vários locais aqui, ó, tanto aqui no norte da África, territórios aqui do Egito, aqui também na norte da África, bem aqui na Península Ibérica, aqui no continente perto da atual França, e regiões aqui da Península Itálica também, além da ilha da Sicília, né? Então vocês podem ver que a civilização grega ela vai se desenvolvendo ao longo da costa, ó. Pode perceber, tudo isso daqui, ó, ela vai ao longo da costa, inclusive pegando essa península aqui, que atualmente a gente conhece ela como Crimeia, que é palco aí de guerra entre os ucranianos e russos também desde 2014, né? A Rússia invadiu esse território aqui e se tornou parte da Rússia. Era Ucrânia, agora é Rússia, tá? Mas voltando aqui para o mundo antigo, né? Percebam aqui também, ó, aqui na Ásia Menor, que os gregos eles vão se espalhando bem sempre encostado no mar, tá? Porque o comércio dos gregos é muito marítimo também, beleza? Então toda essa parte aqui, todas essas ilhas aqui no meio, inclusive, é dominação grega, inclusive a ilha do Chipre, uma grande parte, não toda, mas uma grande parte. Pode perceber que tem uma outra parte aqui da ilha do Chipre que não está pintado em rosa, ou seja, não é a ilha não foi inteira dominada pelos gregos, ok? E aí a gente fala, cita gregos, né? Mas gregos aí a gente já tá fazendo a junção aí de cretenses e micênicos, tá? Ou seja, dos creto-micênicos. Então aí uma boa olhada aí nesses textos aqui dessas páginas, tá? Nesses dois textos. Entender quem que é o povo indo-europeu é importante, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso citar, que é bem importante. Cidade principal minoica é Knossos, a gente falou bastante disso na sala, tá? Então não vou me estender muito nesse assunto. Enfim, nessas duas páginas é isso. Vamos ver lá
que a gente tem no nosso... As polis gregas e formas de governo da polis, ok. Que aí a gente vai vir para cá, ó. Esse texto aqui que vai ser as polis gregas, tá? E as formas de governo da polis. Isso daqui também a gente já falou bastante, tá? A palavra polis aí, ela se define como uma cidade-estado, ou seja, por que cidade-estado? Essa parte aqui é bem importante, tá, gente? Se vocês puderem, provavelmente devo ter pedido para vocês grifarem em sala de aula, mas caso não, grifem essa parte, estudem ela bem, tá? Porque unicamente a palavra polis, ela tem o significado de uma cidade-estado independente das outras. Ou seja, vamos voltar aqui para ver essas cidades-estados. Se eu estou falando de cidades-estados independentes, estou querendo dizer que Esparta, que está aqui, Atenas, que está aqui em cima, elas têm modos de governo e culturas diferentes umas das outras. Leis implementadas diferentes umas das outras, tá? Então a gente chama isso tudo aqui de Grécia, mas as leis, as regras da Grécia, ela não vale para todo o território grego, tá? Por isso que a gente chama de cidade-estado, beleza? Então essa palavra cidade-estado significa uma cidade que ela tem independência do seu governo, independência para elaborar suas leis, independência também para espalhar e ter o seu intercâmbio cultural entre culturas dessas várias cidades. Aqui tem alguns exemplos, né, de cidades-estados, as mais importantes, Atenas e Esparta, a gente vai ver com mais profundidade agora, tá? Formas de governo. Como eu falei, nessas formas de governo das polis, né, então como elas têm cada um a sua forma de governo, cada uma delas se denominava por alguma desses 4 tipos aqui. Ou uma monarquia, ou uma diarquia, né? A diarquia está dentro aqui, fazendo parte junto com a monarquia, que a diarquia, em vez de um rei, teriam 2 reis, tá? Monarquia, mono, um rei, diarquia, 2 reis, tá? Um exemplo de diarquia que a gente tinha era Esparta, né? Haviam 2 reis lá. Oligarquia, certo? Que era mais conhecido como governo de poucos, ou seja, uma classe privilegiada ali, uma classe, ela se torna superior às outras e governa essa cidade-estado. Tirania, né, o próprio nome diz, ou seja, um governo em que o governante ele tomou o poder à força, né, então ele tinha aí um domínio militar, ele tinha um comando militar e através desse comando, essa influência também, ele tomou o poder de uma outra cidade-estado e ele mantém esse poder através da força. Democracia. Desculpem. Democracia é uma 4ª forma de governo aí, que a gente tem que entender que não é a democracia atual que a gente vive no Brasil e no mundo, tá, pessoal? A democracia da Grécia Antiga ela é particular da Grécia Antiga. Façam a leitura aqui do quadrinho da Grécia Antiga, da democracia na Grécia Antiga, para vocês entenderem aí as diferenças com a democracia atual, tá? Basicamente aí só dando um spoiler aí da democracia deles, era um grupo muito pequeno, né, semelhante aí à oligarquia, um grupo muito pequeno que tinha o direito de se expressar politicamente nas assembleias do Ágora, tá? Ágora era o local onde acontecia os encontros para decisão das decisões sociais e da cidade também. Beleza? Depois ele vem aqui a gente vem para o texto da Polis de Esparta, né? Polis de Esparta é bom a gente dar uma aprofundada, principalmente no que é o militarismo, porque foi uma das sociedades mais militaristas daquela época, do mundo antigo, né? Temos exemplos aí até de filmes atuais, né? O 300 de Esparta, que são divididos aí em 2 filmes. Não recomendo ver o filme ainda, tá? Não tá muito para a idade de vocês, então, caso queiram, vejam alguns cortes no YouTube, mas não o filme completo. Muito violento, muita coisa desaconselhada para a idade de vocês. Diferente de Esparta, né? Diferente de Esparta não, diferente de Atenas, a Esparta ela vai ser fundada na península do Peloponeso. Vamos dar outra olhada aqui, ó. Percebam, se a gente dar um zoom bem grande aqui, que essa parte aqui, ela também é uma ilha, tá? Então Atenas, ela tá dentro do continente, tá? Lembrando que o mais importante para a gente é Atenas e Esparta. Atenas vai estar aqui dentro do continente e Esparta vai estar nessa ilha maior aqui, tá? Então olha Esparta aqui no centro dessa ilha e Atenas um pouco afastada ali. Por que a gente dá atenção mais para essas duas? São elas que vão protagonizar aí alguns dos conflitos mais marcantes aí do mundo antigo, né? Por exemplo, a guerra contra
contra os fenícios, a guerra entre eles, entre Esparta e Atenas, que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso, enfim. Mais uma parte importante aqui, já falei do militarismo, né? Uma parte importante também aqui depois vocês fazem uma leitura que vai falar sobre a sociedade espartana, tá? Em que eles são divididos em esparciatas, ilotas, periecos e etc. Né? Os escravizados acabam nem sendo denominado aqui. Outra parte importante que é a educação em Esparta. Aqui vai ter nesse texto aqui os guerreiros de Esparta e aqui a educação de Esparta, tá? Leiam principalmente o trecho do Plutarco, que está aqui, tá? Isso aqui é um trecho de um livro, né? O livro vai estar aqui, ó, A Vida de Licurgo. É uma organização desse Jaime Pinsky aqui, né? Sem texto da história antiga. Então aqui só um trechinho, tá? Tentando mostrar assim como que era a vida, né? Dentro dessa civilização espartana. Como que a educação tinha uma extrema relação próxima ali com a obediência e com a disciplina dos guerreiros, tá? Os espartanos eles herdaram essa tradição militar dos dórios. A gente falou disso em sala de aula também, tá? Dê uma atenção para essa parte aqui que é bem importante. Diferente também vai ser a relação dos espartanos e dos atenienses em relação à mulher. A mulher espartana, ela tinha mais direitos, tinha mais participação política, tá? Do que a mulher ateniense. A gente vai ver isso mais para frente. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Bom, falei dessa parte, aqui a gente vai entrar em a polis de Atenas. Vamos ver se a gente está andando. Falamos disso. Agora chegamos aqui na polis de Atenas, que eu indiquei a página 286. Por que só 286? A 287, podem dar uma olhida, tudo assim por cima, principalmente só nesse trechinho aqui, tá? Que é crítico ao domínio da política aristocrática. Mas o foco aqui da gente, pessoal, é a página 286, tá? Principalmente aí no grupo que são dos aristocratas. Falei acho que umas 10 vezes sobre os aristocratas. Os aristocratas são os eupátridas. Lembra sempre disso daí, tá, gente? E os eupátridas, eles eram os eupátridas barra aristocratas, eles eram aquele grupo social que tinha uma série de privilégios sociais, olha aqui, ó, tanto sociais como econômicos como políticos. Por exemplo, eram eles que eram os proprietários de grandes terras, os proprietários também de escravizados. Por quê? Porque, como a gente disse em sala de aula, uma pessoa se tornava escrava na Grécia por dívida, né? Então, como eles tinham muita terra, então eles davam muita terra para esse pessoal produzir. E acabava que as pessoas que produziam nessas terras acabavam devendo muito para os aristocratas. Como eles não tinham condições de pagar nessas dívidas, eles acabavam se tornando escravos dos aristocratas por conta da dívida, tá? Aqui a gente ainda está falando de Grécia. A gente não está falando de invasão romana, em que as pessoas buscam capturar escravizados. Aqui, os escravizados se tornam por conta das dívidas financeiras, ok? Então, o que pode acontecer ali? Gregos escravizando gregos? Pode acontecer? Pode. Simples. A classe mais alta, né, os eupátridas, escravizando as classes mais baixas. Quem que eram as classes mais baixas? Os camponeses, que eram chamados de georgóis, que nem a gente falou também em sala de aula. Acredito que tenha reduzido esse conteúdo aqui. Vamos para continuar. Revoluções populares. 288 e 89. Seriam aqui essas duas páginas, tá? 288 e 289. Atenção maior aqui para os legisladores, tá, pessoal? Quem são os legisladores? Aqui a gente vai conhecer... Cadê? O Solon. Solon foi um importante legislador, né, do mundo antigo, ali no início do século VI a.C. Ele fez algumas reformas, né? Por exemplo, a reforma da Assembleia Popular, que ela se transformou em eclésia, né? E em que mais pessoas começaram a ter mais aristocratas, tá? É importante ficar claro isso. Mais aristocratas começaram a ter mais vivência, começaram a ter mais participação na política ateniense, tá? E quando eu digo aqui na política ateniense é porque essas características são específicas da polis de Atenas, ok? Esparta ficou no outro assunto, agora a gente está falando especificamente da polis de Atenas.
Importante, importante também, né? Vamos fazer a leitura aqui, mais coisas aqui que o Solon vai participar. Ele entra em conflito com alguns grupos. Vão surgir tiranos durante o governo do Solon. E uma coisa importante que tem pra gente citar é que grande parte desse trecho aqui, desse período, né, em que viveu o Solon, o Pisistrato e outros legisladores, a gente tem fonte por duas obras escritas pelo Homero. Inclusive, uma delas é a Odisseia, né, que inclusive saiu o filme agora. É, se eu não me engano, tá no cinema ainda. Maior de 18 anos, tá, pessoal? Nem procurem querer assistir esse filme ainda. Nem eu assisti também. Ouvi dizer que é bom, mas, né, vamos respeitar a classificação indicativa. E o outro livro é a Ilíada, né? Então, ou seja, a gente tem muita informação exclusivamente desses dois documentos escritos, né? O livro Ilíada e Odisseia do Homero. Lembrem bastante, tá? Sempre desses dois nomes, Ilíada e Odisseia. Quem foi o autor, né, desses dois livros? Homero. Perceberam que eu falei quem são os autores? Porque existe uma teoria de que o Homero ele não existiu, de que na verdade o Homero foi uma escola. Então várias pessoas eram, entre aspas, aí o Homero. Então a gente tem uma noção de escola homérica, os homéricos, por conta disso. Outro assunto importante aqui do surgimento da democracia vai ser aqui o ostracismo, tá? O Clístenes, outro legislador que é importante da época, ele é daqui de 510 a.C., o Clístenes ele coloca essa nova lei, tá? A lei do ostracismo. O que significa essa lei do ostracismo? Aqui, ó, a expulsão da pessoa era decidida por meio de votação. Quem era essa pessoa que era expulsa? Aquela que colocava em perigo a democracia. Beleza, pessoal? Tem aí um período em que a pessoa fica exilada, né? O exílio começa a surgir dessa época também. Feito, vamos para as reformas de Péricles. Estamos terminando, tá, pessoal? Estamos terminando. Percebam que eu deixei ali como reforma de Péricles apenas a 292. 293 aí a gente já trabalhou em sala de aula, tal, então eu resolvi não colocar a 293 na prova. Vamos ficar aqui só na 292, ok? A atenção primordial aqui é na diferença entre isonomia, isegoria, isocracia e mistoforia. Olha, eu resumi isso bastante em lousa, espero que todos tenham copiado, que aí a gente não tem, vocês, né, não terão problemas em resolver as questões referentes a esse conteúdo aqui, ok? Deem também uma lidinha aqui nesse texto aqui aqui em rosa, tá, da democracia ateniense, também bem importante, e o finalzinho aqui embaixo também da 292, ok? Mais uma vez, pessoal, foquem no legislador, que é o Péricles, até tá aqui, ó, no nome do capítulo, da página tá ele, e o que ele inseriu para a participação dos cidadãos na política das cidades-estados, ok? Praticamente esse trecho aqui é importantíssimo. E agora um último trecho, né, que eu coloquei em sala de aula, não vimos ainda, vamos estudar essas páginas na quarta-feira, que é as origens de Roma e o período monárquico, tá? Página 302 e 303, vamos lá. Que seria... Passamos aqui agora algumas atividades. Iniciando aqui no capítulo 8, tá, pessoal, da Roma Antiga. Uma imagem aqui do Coliseu. E as páginas que eu deixei para vocês, que é 302 e 303, são essas, tá? Origens de Roma, vamos lá. Primeira coisa, antes de eu aprofundar nesse mapa, eu quero que vocês entendam que esse mapa aqui, ele é a ampliação desse bloquinho aqui, ó, da Península Itálica. Estão percebendo que é o mesmo formato, ó, parece uma botinha, uma perna com a botinha aqui chutando uma bola, que seria as duas ilhas aqui. Não, brincadeira. Mas enfim, aquele mapa que a gente vai ver é uma ampliação disso daqui. Falei várias vezes em sala que os romanos irão dominar os gregos e os gregos se tornarão romanos. Aqui começa a coisa, tá? Vamos ver aqui, ó, o período desse mapa é de 700 a 300 antes de Cristo, ok? Então aqui a gente viu a Grécia. Vamos lá de novo no outro mapa, para ver essa ampliação da Península Itálica, que vai ser essa. Vamos ampliar aqui. Ok, a Península Itálica aqui vai do século X antes povos da Península Itálica, século X antes de Cristo, certo? Percebam que os gregos eles estão denominados aqui em amarelo. Olha os gregos dominando aqui, ó. Só a costa aqui da parte continental e a costa também da ilha da Sicília.
tá, pessoal? Acho que ficou muito grande esse zoom aqui. Aí, vamos trabalhar com esse. Então, pessoal, vocês percebam aqui que nesse trechinho aqui, nesse curto espaço que a gente está olhando, tem vários povos, tá? Os gregos aqui em amarelo, os italiotas, né? Eles ainda não são chamados de italianos, um pouquinho, né? O nome um pouquinho diferente, são chamados de italiotas ainda. É o que domina a maior parte, um pouco aqui na península, e uma grande parte aqui no continente, tá? Maior parte aqui dos italiotas. Os etruscos, que vai estar aqui em verde, e esses sim, pessoal, os etruscos são o povo que deu origem a Roma, tá? Vocês lendo aqui o texto, vocês vão perceber. Na região do Lácio aqui, eles eram formados por, aqui ó, os italiotas, latinos, sabinos e samnitas, e os etruscos. Eles aqui, os italiotas e os etruscos, com predominância para os etruscos, eles formaram o início da civilização grega, quando ainda não era uma civilização, eram apenas tribos espalhadas nesse território aqui, tá? Só para ficar mais claro aí quem é quem aqui, né? Os cartagineses, né, são aqui povos africanos que dominam aqui a ilha da Córcega, tá? Um pedacinho aqui também da Sicília. Inclusive são os cartagineses que vão travar uma das guerras mais importantes com os romanos, que são chamadas de guerras púnicas, dividida em 3 períodos essas guerras, ok? E os lígures, que vai estar bem aqui no norte do espaço que a gente está analisando. Espero que tenha ficado claro esse mapa, tá, pessoal? Aqui fala muito das origens de Roma. Quem são os povos que deram origem ao povo romano? Etruscos e italiotas, com predominância aos etruscos. Na onde ocorreu? Na Península Itálica, mais especificamente na região do Lácio, tá? Então, ó, todas as informações vão estar aqui, beleza? Aqui vai ter uma origem mitológica, né, de como a cidade foi fundada, tá? Aqui é a minha origem mitológica. Não, aqui não é a origem mitológica ainda. Aqui vai falar da origem histórica mesmo. Origem mitológica, né? A gente não vai falar nessa primeira prova, mas tem a ver aí com os irmãos Rômulo e Remo e uma lenda que eles foram criados por uma loba e tal, mas isso é mitologia, tá, pessoal? Sempre importante destacar isso. A outra parte é o período monárquico, verdade. O período monárquico vai estar desse outro lado aqui. Importante pra gente, período monárquico. Monárquico a gente sabe então que foi o período em que ela foi governada por reis, tá? Roma teve 7 reis. Quem são esses reis? Não é tão importante saber o nome deles, ok? Por quê? Porque ao longo do tempo, Roma, a civilização romana, ela se torna mais conhecida pelo seu período, principalmente seu período republicano e o seu período imperial. Aí vão surgir vários, né, imperadores importantes, como Júlio César, imperadores polêmicos como o próprio Nero e Calígula, entre outros. Mas o que é importante a gente saber? Apenas que esses reis eles tinham a origem nos primeiros povos que dominaram aqui, os italiotas e os etruscos. Ó. Os 4 primeiros eram latinos ou sabinos. Então a gente sabe aqui que tanto latinos e sabinos são italiotas, ok? E os últimos 3 eram etruscos, beleza? Certo? Importante também saber que durante o período monárquico, o rei, né, se a gente está falando de monarquia, a gente tem um rei comandando. Ele era auxiliado por 2 grupos políticos, o Senado e a Assembleia Curiata. Se a gente faz um paralelo hoje com a política brasileira, a gente ainda tem o Senado, né, ele é chamado de Senado Federal, e a gente tem a Câmara dos Deputados, que seria mais a sua semelhança aqui com a Assembleia Curiata. Ok? Tem a explicação do que é o Senado e do que é a Assembleia Curiata aqui do lado. Importante vocês entenderem as duas, tá? Estudarem as duas, entenderem. E finalizando aqui, a organização social, tá? A sociedade romana, na época monárquica, né? Ela era dividida em 4 grupos. Os patrícios, que são os descendentes dos fundadores de Roma, né? As pessoas que mais tinham terra, tinha gado, tinha propriedade, né? Propriedade dos recursos econômicos financeiros aí. Os plebeus, né? Plebeus eram pessoas livres, só que eles eram mais os trabalhadores, eles não eram escravizados, tá, pessoal? Importante saber que plebeus não era escravizado, ele era como se fosse um servo, ele trabalhava livre em uma terra, mas só que a terra não era dele. Chique?
E clientes. Clientes são plebeus que viviam sob proteção dos patrícios, tá? Então são aqueles plebeus mais privilegiados, os plebeus que são mais chegados dos ricos aí, né? Seriam basicamente aqui como se fosse uma família real e os nobres, ok? E os escravizados são plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Aqui sim, aqui a gente vai fazer a junção aqui dos prisioneiros de guerra lá dos gregos e também dos prisioneiros dos escravizados. Os escravizados eram os endividados da Grécia e os prisioneiros de guerra, porque a Roma era uma sociedade expansionista, ou seja, ela buscava expandir o seu território e também capturar escravizados. Beleza, pessoal? Acho que eu passei por todos os tópicos aqui que foi passado para vocês, ok? Na quarta-feira não farei revisão, vou passar uma parte mais aprofundada aqui dessa parte de Roma, ok? Espero que tenha ficado claro aí todos os conteúdos. Qualquer dúvida, a gente conversa em aula. Obrigado, até a próxima.